Bom dia, gente! Tudo bem? Espero que todos estejam bem, certo? Estamos aí para mais uma semana com nossas atividades, certo? Bom, pessoal, então, ó, estou tudo nesse cenário porque o nosso anúncio publicitário dessa semana é sobre o Planeta Brasil, como vocês estão vendo ao meu redor, tá? Então, olha só. Vamos pensar, a gente já vem trabalhando com essa ideia de anúncios, já fizemos o trabalho sobre a persuasão dos anúncios publicitários, ou seja, eles são diferentes do anúncio de propaganda, porque agora eles estão vendendo um produto, alguma coisa que traga, ó, dinheiro, certo? Produto, um serviço, mas alguma coisa que envolva questão do capital. No anúncio de propaganda é mais voltado para a questão de ideias. Então, em nosso dia a dia, nos deparamos com diversos anúncios, né, gente? Vocês sabem muito bem. Pode ser jornais, revistas, na rua, na televisão ou na internet. Como vocês falaram ontem na aula, eu vou assistir um vídeo, passa 2 anúncios, eu não aguento. Então, não tem como fugir, né? Você se deixa influenciar por esses anúncios na hora de comprar um produto ou utilizar um serviço? Então, você viu o anúncio, deu vontade de comprar, comprei, entendeu? Será que isso acontece? O anúncio que você vai ler foi publicado na revista Raga, de Minas Gerais, destinada ao público jovem e que deixou de circular em 2013. Então, essa revista ela não circula mais. De acordo com os elementos não verbais do anúncio, o que você acha que ele está divulgando? Então, o anúncio está na página 168, viu, gente? Que é esse anúncio que está aqui, tá? Então, o que ele está divulgando, gente? Vamos pensar. Evento sustentável, só tocando música boa, porque vamos combinar. A poluição sonora também é poluição, Planeta Brasil. Então, vocês vão analisar aqui, né? O que ele está divulgando. Bom, então, a gente tem aqui, né, a atividade da página 169 e da página 170. Ela é curtinha, ela só tem 9 questões, tá? Então, são coisas que a gente já vem debatendo a respeito dos elementos de persuasão dos anúncios. Então, acredito que vocês não vão ter muita dificuldade em relação a isso, não, tá bom? Então, observem que, por exemplo, na quarta questão, tá falando sobre os elementos do anúncio publicitário, que é um slogan, é isso que a gente viu, que é aquela frasezinha curta, de fácil memorização, né? Como a gente viu, por exemplo, do Rexona, não te abandona. Isso é o slogan do Rexona, né? Vocês me mostraram isso ontem. O texto verbal, que são os títulos, aquelas frases chamativas, a letra grande, né? Que chama a nossa atenção, jogo de palavras. Os elementos não verbais, que são as imagens e as cores também, faz parte dos elementos não verbais, as melodias. A identificação do anunciante, que pode ser feita pelo logotipo ou a logomarca, como, por exemplo, o Andrei mencionou ontem, que o logotipo, a logomarca da Rexona parecia com a Nike. Realmente, ele parece um pouco, né? Que é tipo aquele confere. Então, isso também tem. E o nome da agência que produziu o anúncio. Já o nome da agência que produziu o anúncio não é muito comum. E quando ela aparece bem assim. É uma coisa bem pequenininha, não chama nem tanta atenção, tá? Então, vocês vão identificar esses elementos no anúncio, como tá pedindo aqui na quarta questão. Bom, eu falei no logotipo, na logomarca, e a gente também acho que é interessante que a gente verifique a diferença entre elas. O logotipo é um símbolo empregado para identificar a empresa, marca ou instituição e consiste geralmente na utilização de uma letra ou um grupo de letras com design característico, né? Então, esse é o logotipo. Já a marca é o símbolo gráfico que identifica a empresa, produto, serviço ou instituição, né? A logomarca é o símbolo ou marca acompanhado por letras que também identifica a empresa, marca ou instituição, certo? Então, a maioria dessas empresas tem logotipo, tem marca, tem logomarca também, certo? Então, a logomarca ela é voltada para o nome da marca. Por exemplo, eu tenho, eu vou colocar aqui uma marca. Por exemplo, Adidas. Então, eu tenho a marca, que é Adidas,
Eu tenho a logomarca, que é o nome Adidas com essas letras específicas, né? Que a gente já identifica logo. E eu tenho o logotipo, que já é essa imagenzinha que tem a ver com a Adidas, certo? Então, a gente observa esses elementos aí referentes às marcas, aos produtos dos anúncios publicitários. Também alguma questão aqui que vai falar sobre cores, né? Então, a gente viu essa questão das cores. Então, vamos ver. Por exemplo, as cores, elas influenciam muito, né? Por exemplo, o azul, né? O azul traz tranquilidade, serenidade, bem-estar. Ela é usada em anúncios com o objetivo de demonstrar confiança, certo? Então, quando tem azul, você confia naquele anúncio, certo? O amarelo, que ele vai mostrar otimismo, alegria, jovialidade, certo? Então, é muito usado em comerciais de alimentos, o amarelo. Assim como o vermelho também. Mas ele é usado também, o amarelo, para chamar a nossa atenção. Como a gente falou, o semáforo tem o amarelo, né? Que ele indica atenção. Então, ele vai ativar, sabe? A nossa atenção quando a gente vê o amarelo nos anúncios, certo? E a gente tem também o vermelho. Vermelho, que é a cor da energia, da força, da paixão, né? Então, é uma forma de nos chamar a atenção, coisas de amor, mas também relacionadas aos alimentos. Chega, deu fome agora, né? Com essa história de pensar em alimentos aí, com esse vermelho todo aqui, né? Então, são cores atrativas. Mas sabe por quê, gente? Dizem que é porque o ser humano é carnívoro, sabe? Nós somos onívoros, né? Mas assim, gente, carne é bom demais, né? Então, assim, por conta dessa atração da gente pela carne, faz com que o vermelho nos atraia. Interessante isso, né? Então, por isso que alimentos, eles, geralmente os comerciais de alimentos têm a cor vermelho. Ai, McDonald's, Sadia, Perdigão. Pode observar, o Burger King é tudo lá vermelhinho, né? Também tem o verde que representa a natureza, liberdade e dinheiro, né? Então, é muito usado em anúncios relacionados à natureza. Por exemplo, anúncios da Natura. A Natura não tem essa pegada bem natureba, né? Olha, o próprio nome, Natura. Então, assim, é muito verde, embalagens verdes, comerciais muito verdes, sabe? Então, isso até às vezes é estratégia para causar uma boa imagem da empresa, certo? O branco, como a gente viu, o branco, gente, o branco é limpeza, o branco é pureza. Então, assim, nos comerciais que são mais voltados para produtos de higiene e produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza, a gente vai ver muito essa questão do branco, muito forte, porque e às vezes até tem um brilho lá do nada que aparece, né? Pra dar todo tchan, enfim. Então, isso é importante. Por que é importante a gente estar vendo esses elementos? Eu vou mostrar um videozinho aqui pra vocês que vai falar sobre as etapas de como é feito um anúncio, que às vezes a gente não tem noção de como é. Que elementos precisa. Eu já volto para explicar para vocês a nossa próxima tarefa. Eu vou falar sobre o título dessa, eu volto já. Sou Vinícius Blanco, sou diretor de arte, trabalho há 10 anos com publicidade e minha formação é em design gráfico. O primeiro passo para se criar uma campanha publicitária é pegar o conceito do que o produto exige e dentro disso está o conceito de toda a marca e o que ela quer ser mostrada na campanha. Geralmente, os departamentos são criação, que a criação trabalha sempre em duplas, que é um diretor de arte e um redator, eles trabalham em duplas. Daí entra o planejamento, que também vai trabalhar junto com a criação, que vai dar um direcionamento mais estatístico, um direcionamento de planejamento mesmo, para qual o público-alvo que o produto vai ser
formado, vai atingir, né? Quais são os meios de mídia que o produto tem que agir para atingir esse público. Depois vem a parte da produção, que pode envolver produção gráfica, produção de vídeo, produção de eventos, produção digital. Ele geralmente tem uma apresentação falando mais macro do cliente, do que envolve, né? E depois vem detalhes do produto, detalhes da segmentação, para quem o produto vai ser segmentado, qual é o público-alvo dele, e a partir disso a criação e o planejamento vão desenvolver realmente um estudo a fundo do público, do produto e do como que vai ser entregue o resultado final e apresenta de novo para o cliente a demanda exata, assim, do que a agência acredita que é o ideal para que o produto seja vendável. O briefing chegou do cliente para o atendimento passou para o tráfego para a criação e planejamento pensaram juntos, consultaram a produção para ver se é viável essas ideias, para ver se dá para veicular, ou é uma ideia maluca que é super cara e não vai dar para veicular, ou tipo, dá para veicular, vai sobrar grana, dá para fazer mais coisa. Depois disso, tudo tá ali na engrenagem certinho, funcionando, beleza. Daí o material foi aprovado pelo cliente, vai sair, daí passa-se o material para um arte finalista, que ele é uma pessoa, um cargo que é um pouco mais técnico, né? Ele vai pegar a arte que foi criada, ele vai ver se a cor está certa, se o logo final está lá com a resolução certa, se é o logo mesmo do cliente, o final, o logo certo, se a resolução está boa da imagem. Depois passa pela revisão também, né? Isso é muito importante, porque muitos casos, assim, que eu já ouvi falar e até já participei do processo também, da revisão não pegar um errinho e, por exemplo, uma vírgula no preço que é R$90, saiu R$900 e o cliente imprimiu 3.000 folhetos. Daí a agência tem que arcar com isso depois, né? Porque é um erro da agência. Então tem que ter um cuidado muito técnico, assim, de olhar tanto a revisão quanto a arte final. A gente tem diferentes tipos de mídia numa campanha, né? A gente tem mídia de ponto de venda, mídia externa, mídia na televisão, mídia na internet hoje em dia. Então, por exemplo, na televisão são filmes publicitários, geralmente de 1 minuto ou 30 segundos, que vai atingir. Na televisão a gente tem também merchandising, né, em programas de televisão que fala com o público. Por exemplo, material impresso, a gente tem anúncio de revista, anúncio de jornal, daí tem flyers. Qual que é o material que vai chamar a atenção do cliente ali naquele ponto de venda? É necessário pensar sobre isso, assim. Num determinado ponto de venda, como que você vai chamar a atenção do cliente, né? A ideia é muito importante, né? O conceito da criação, assim, eu acho que é super importante para que você consiga realmente atrair o público final, assim, o consumidor final, aquele determinado público-alvo, que é a pessoa que precisa bater o olho e saber que aquilo é feito para ela, saber que aquele produto, aquela frase que está ali, tanto a redação quanto a arte, aquele produto é o produto ideal para ela. Eu acho que isso, o conceito e ter a sensibilidade entre ver a demanda, saber qual que é o público final, como atingir esse público final, entender esse público final, eu acho que esse é o grande segredo para uma campanha ser boa, assim. Como que você vai chegar lá e tocar mesmo o coração dessa pessoa e fazer ela, na primeira olhada, nos 3 segundos que ela olha aquele material publicitário, ela vai entender que aquilo é feito para ela e ela necessita daquilo, entre aspas. Bom, viram aí o vídeo? Então, a gente vai precisar, gente, desses elementos. Então, no caderno de produção de vocês vão colocar, né,
anúncio publicitário, Planeta Brasil, colocar aí as páginas 168 a 170 e respondam essa atividade até a questão 9, curtinha atividade, ok? Primeira parte, produção textual. Nossa segunda parte é o nosso anúncio da semana. Então, como vocês estão vendo, nós não estamos mais com anúncios de propaganda. Então, as nossas campanhas agora estão dando uma pausa. Vamos agora vender produtos. Então, o que é que vocês vão fazer essa semana? Vocês vão criar um anúncio publicitário para vender determinado produto, que eu vou dar as opções aqui para você, tá bom? Bom, essa semana nós trabalharemos com produtos relacionados à higiene e à limpeza, certo? Então, lembre sempre as cores que vocês vão precisar usar. Então, olha só, quais são os produtos que vocês podem escolher? A lista é essa. Vocês podem fazer sobre sabonete, shampoo, álcool gel ou creme dental, certo? Vocês vão falar sobre um desses itens aí. Lembrando que vocês vão precisar de um garoto propaganda ou garoto propaganda. E esse garoto propaganda e garoto propaganda vão ser vocês, certo? Ou seja, vocês vão ter que vender o peixe de vocês, tá? Vocês pensem numa logomarca para o produto, um logotipo, tá? Então, vocês têm que ser bem criativos em relação a isso. A frase, texto verbal bem impactante, as cores que vocês vão usar para fazer esse anúncio. Então, esse anúncio, ele não vai ser forma de foto, como a gente fez de anúncio e propaganda. Vai ser um videozinho. Como vocês viram, nós tivemos vídeos de 15 segundos, de 30 segundos, vídeos de 1 minuto ontem. Então, vocês vão fazer um videozinho sobre isso, fazendo o comercial do produto que vocês escolheram. Então, vocês podem pegar um produto que tem na casa de vocês, certo? E podem, assim, fazer a propaganda deles, sem problema nenhum, tá? Mas aí vocês criam uma marca para eles, sejam criativos, coloquem coisas engraçadas, façam um jogo de palavras, tentem chamar a atenção sobre esses produtos para que vocês realmente consigam vender o produto de vocês. Então, a gente vai analisar bem direitinho esses anúncios para ver, logicamente, aqueles que merecem uma pontuação melhor e outros não. Então, é preciso a dedicação de vocês. Então, não vai ser todo mundo, só por fazer eu já vou receber o 10 da pontuação. Não. Vai depender da maneira como você fez, que eu sei que vai ter uns que vai estar mais bem feito do que outros. Então, depende da maneira como vocês vão fazer, tá? Então, essa é a nossa atividade de produção da semana. Lembrando que vocês têm de hoje, terça, até a próxima terça, para postar lá no grupo essa atividade do anúncio, viu? E vocês receberam, quem já pegou a atividade na escola, quem não pegou ainda, vocês receberam uma folhinha, são umas folhinhas, né? Com atividade sobre denotação e conotação, tá? Porque é importante que a gente fale sobre isso, porque a gente está usando muito isso nos anúncios também, a linguagem denotativa e a linguagem conotativa. A linguagem denotativa é aquela do dicionário e a conotativa é um novo sentido. A gente usa muito isso nos anúncios. Então, respondam a atividade. Inclusive, tem a questão das expressões idiomáticas, que tem uma questão sobre isso. Então, vou dar um exemplo de uma. Falar pelos cotovelos, né? Quer dizer que é uma pessoa que fala muito. Ninguém fala pelo cotovelo. Então, isso é uma expressão idiomática que usa o sentido conotativo, né? Ou seja, é um outro sentido que a gente utiliza ali na linguagem. Bom, então vocês respondem direitinho. Uma boa semana. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem mandar mensagem para mim, tá bom? Um beijão, tá? E qualquer coisa, nos vemos aí nas nossas aulas.